Saudações, meus amigos. Mais um dia aqui reunidos para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3, que trata da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual, ou o que a gente chama de morte, ou desencarne. E na sequência de hoje, nós vamos aqui para a questão 155, que tem o seguinte texto: como se opera a separação da alma e do corpo? E a resposta, assim, curta e grossa, como eles costumam dar nesse livro, grossa no sentido positivo: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Ou seja, simples. Existem laços que nos ligam ao corpo material. Quebrados esses laços, o espírito se desprende. Só que a coisa não é tão simples assim, e a questão ela é subdividida aqui, em letra A. A primeira parte ela fala: a separação se dá instantaneamente por brusca-transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E aí a resposta é não. A alma não se desprende do corpo material por uma brusca transição. A resposta vem aqui, olha: a alma se desprende gradualmente, tá certo? E depois, grifado aqui, os laços que ligam o perispírito ao corpo, eles não se quebram, eles se desatam, porque quebrar os laços pode significar a descontinuidade da existência da alma. E a gente sabe já por estudos anteriores que a individualidade não se quebra, ela se mantém. Então os laços apenas se desatam, tá certo? E aí vem aqui algumas explicações que são muito interessantes. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse invólucro, ou seja, o perispírito não se desfaz. Nós sabemos que depois que nós estivermos na erraticidade, o nosso perispírito ele vai manter a aparência da nossa última encarnação. Nós temos aí relatos em alguns livros espíritas de espíritos bastante evoluídos que já há algum tempo na erraticidade escolhem a aparência física de alguma encarnação anterior. Isso é possível, mas no mais das vezes, o mais comum é que nós mantenhamos a nossa forma, a nossa imagem segundo a nossa última encarnação. Mas então nós temos aí que a morte destrói o corpo e não esse invólucro. E esse desprendimento se opera de forma gradual, com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos, certo? Então, nós temos que ter consciência de que não é brusco, existe um processo de desligamento que depende muito do merecimento da pessoa, pode ser mais lento ou mais rápido, e depende muito da vida que a pessoa teve nesta encarnação. Se a pessoa teve uma vida muito apegada à parte material, sensual, o desprendimento é naturalmente mais difícil, porque ele tem apego àquela parte material. As pessoas que nessa encarnação conseguiram aprender, nós temos aí que os espíritos nos ensinam que o século XIX, o século XX foram os séculos do espírito, ou seja, da revelação do mundo espiritual para os homens. E aquelas pessoas que tiveram, dentro de qualquer religião, não importa se foram espíritas ou não, a noção de que existe uma vida espiritual depois e que essa é a que importa, aqui nós estamos numa escola e isso é passageiro, essas pessoas naturalmente se desapegam mais da matéria e vão compreender com mais rapidez o processo pelo qual estão passando durante o desencarne. E aí isso facilita, obviamente, esse desprendimento. E aí, aqui um ensinamento,
que vem lá daquele espírito Miramês, né? Ele diz assim, né? Durando vários dias ou até semanas e meses, esse desprendimento, até que desperte em seu coração alguma luz que faça reconhecer que já não pertence mais ao mundo dos homens. Então, o desenlace, né, pode durar horas, dias, semanas, meses, depende de cada um. Pode durar até muito mais do que isso, mas isso depende de um momento em que a pessoa vai se despertar para que, opa, alguma coisa diferente está acontecendo. E daí vem a importância da oração que nós fazemos pelos desencarnados. Nós sabemos que quando nós oramos, nós vibramos, nós acendemos uma lanterna em cima dessa pessoa. E essa lanterna não é da nossa luz, é da luz de Deus, da luz de Jesus. E quando nós oramos para os desencarnados, para que eles tenham entendimento do que está acontecendo, é exatamente esse processo que o Miramês está falando. Né? Nós estamos cooperando para que essa pessoa tenha com mais rapidez o entendimento do processo pelo qual estão passando. Continuando aí, e aqui fica bem claro, né, nesse texto que está grifado, né, que é bem intuitivo e bem racional, né, que o espírito, que ele é mais identificado com a matéria, é mais penoso se desprender dela. Né? E aqueles que têm uma atividade intelectual, moral maior, se elevam os seus pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Então isso já facilita o seu desprendimento no momento do desencarne. No final dessa questão, nós temos aqui, né? O espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar. Né? Verifica-se com alguns suicidas, muitas vezes. Tudo dentro da doutrina espírita, nós temos que entender que cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que as leis de Deus sejam determinísticas, que isso é assim, quando isso acontece desse jeito, sempre o resultado vai ser daquele jeito. Não. Né? Cada caso é um caso sempre. Então nós temos que entender que as orações que essa pessoa recebe, elas influenciam no processo. Nós temos que entender que o merecimento de cada um é diferente e que essa história de a gente ficar morrendo de medo do desencarne, porque eu vou ver a decomposição, etc e tal, está bem escrito aqui, olha, este caso, porém, é excepcional e peculiar, não é o comum, né? Pessoas altamente identificadas com a matéria, que não acreditam em Deus, não acreditam em vida espiritual, acham que vão levar daqui para lá aquelas conquistas materiais que fizeram, ou até que nem sabem que, né, são materialistas, não acreditam numa vida depois. Então muitas vezes nem entendem que morreram e começam a ver, né, como se estivessem vivos ainda tudo aquilo acontecer, mas isso é excepcional. Né? Eu acho que pessoas que procuraram ao longo da sua existência se esclarecer de como as coisas acontecem no mundo espiritual, elas vão mais rapidamente, naturalmente, entender, né, o que está acontecendo. E aí, a questão 156, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E aqui a resposta dá, né? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo, nada mais há do que a vida orgânica. Então, dependendo também do merecimento de cada um, muitas vezes, antes do desprendimento, antes do falecimento do corpo, a alma dali já foi retirada, já se desprendeu. Mas lembrando sempre que cada caso é um caso. Nós já vimos em relatos espíritas muitas vezes que pessoas que morrem ou que desencarnam, né, em acidentes, em colisões de automóveis muito graves, etc. e tal, muitas vezes não presenciam aquilo. Elas são desligadas
poucos segundos antes do acontecimento, para que não presenciem aquele choque, aquela coisa violenta. Por quê? Porque não tinham necessidade de passar por aquela parte. Né? Então, isso a gente já viu em relatos espíritas, e aqui está dizendo, né, que é possível que a alma possa se desligar do corpo momentos antes da cessação da vida orgânica. E aqui, né, mais uma vez, Miramês, né, nos ensina, né, não existe desencarnação igual a outra. Os processos de desligamento dos laços têm várias modalidades. Temos que dizer que na arte de Deus não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma, ou seja, às necessidades de cada um, tá certo? Sempre falamos da necessidade dos homens se prepararem no tocante à vida na Terra, porque a verdadeira moradia é a espiritual. Então a gente tem que ter consciência de que estamos aqui nessa vida de passagem, por mais que esta nossa passagem aqui nos pareça eterna e definitiva, porque nós só temos lembrança desse momento, né? Temos que ter consciência de que aqui é uma passagem, que nós vamos retornar para a nossa casa verdadeira e que esse retorno pode ser mais ou menos demorado ou trabalhoso, de acordo com a consciência que nós temos. Né? E eu acho que a questão que fica no ar, depois desse estudo, né, da questão 155, 156 e na sequência também, né, é sempre aquela questão sobre a cremação e a doação de órgãos. Né? E aí pesquisando, né, em livros, né, na literatura espírita séria, né, Chico Xavier, Emmanuel ou outros autores sejam ratificados, né, pela Federação Espírita, não existe assim dentro do Espiritismo uma norma, né, dizendo, olha, tem que esperar tanto tempo, tem que fazer isso, pode isso ou não pode aquilo. A cremação é uma realidade em diversos países, no Brasil cada vez mais, né? Chico Xavier 2 vezes foi questionado a respeito disso, e nas 2 vezes ele diz que os espíritos ensinam que o prudente é aguardar ao menos 72 horas para que se haja feita a cremação. Por lei, já é obrigatório que se aguarde 24 horas. E dentro das questões legais, tem lá que esperar, porque pode ter necessidade de uma autópsia, alguma coisa assim. O próprio crematório é obrigado a esperar pelo menos 24 horas. Mas, segundo os ensinamentos lá do Emmanuel e do Chico Xavier, diz que é bom que se espere ao menos 72 horas, mantendo o corpo em câmara frigorífica, naturalmente, para que não comece nenhum tipo de decomposição, para que, dependendo da pessoa, né, a gente nunca sabe, então é um tempo razoável. E a questão de doação voluntária de órgãos, porque toda doação de órgãos só pode ser voluntária, né? A pessoa tem que se declarar doadora, também já mostra o desapego. O Espiritismo não é contra isso, né? Mostra que ela está totalmente desapegada das coisas, ou bastante desapegada das coisas materiais, e que ela pode, portanto, passar por esse processo de retirada dos órgãos, e que para o espírito vai ser uma satisfação saber que parte do corpo, que já não lhe serve mais, estará servindo para dar continuidade a outras pessoas que ainda precisam da oportunidade. Né? Então, a questão de doação de órgãos ela é menos complicada pelo fato de ser voluntária sempre, né? Isso já mostra um certo desapego. E no final das coisas, o que nós temos que lembrar é que, segundo as leis de Deus, né, não existe sofrimento sem merecimento. Ninguém vai passar por algum sofrimento que não mereça passar. Né? Então, se a pessoa passa por aquele processo de ver a decomposição do corpo, que já acabamos de estudar, é uma situação excepcional, havia algum merecimento e algum propósito nisso. Né? Agora, nós temos que ter a fé de que ninguém vai passar por isso sem ter merecido. Né? Se você não tem merecimento, se a gente se preparou para o momento do desencarne, se preparou para a chegada ao retorno à vida espiritual, tudo, a gente provavelmente não tem merecimento e não vai passar por isso.
né? Então temos que ter fé de que não vamos passar por nenhum sofrimento que não tenhamos merecimento. E temos que nos preparar, né? É um retorno que todos vamos passar. Então, o melhor, né? Acho que o mais prudente é a gente se preparar. Obrigado pela atenção e boa noite a todos.